Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Meu nome é Miriam Anitta. Estamos aqui para ler um texto da irmã Marília Berzins, que se chama Para Viver Bem. Esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional diário produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que oferece meditações para nós baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Uma meditação para cada dia do ano. Bom, quando a gente estuda o que traz o manancial, juntamente com a palavra de Deus, o que acontece? Tanto faz se a gente faz isso sozinho ou com outra pessoa, nós somos inspirados, exortados e edificados. E isso promove o nosso crescimento cristão e engajamento com a missão de Deus. Eu não escrevi o texto. Quem escreveu o texto foi a irmã Marília Berzins. Então, o que eu vou fazer? Eu vou ler com os irmãos e contar aquilo que eu entendi, tá bom? Sempre lembrando que cada um dos irmãos pode ter um outro entendimento, Deus pode falar ao seu coração diferente do que falar o meu, tá bom? Eu só vou compartilhar aquilo que eu entendi e pode ser que seja útil para você, pode ser que você compare aí com o que você entendeu e tire outras conclusões. Então vamos orar e pedir para o Senhor nos mostrar diante da sua palavra, né, o que é viver bem. Senhor, nós pedimos que tu nos orientes, nos mostres o que é viver bem, de acordo com a tua palavra, de acordo com aquilo que o Senhor quer que nós vivamos. Obrigada, Senhor, pelo privilégio de podermos investir esse tempo contigo. E, Senhor, cuida de nós, nos ensine a sermos melhores. É o que te pedimos, em teu nome. Amém. Bom, irmãos, então nosso texto está em Provérbios, capítulo 1, nós vamos ler o versículo de 1 até o 7. E diz assim, vai falar do princípio da sabedoria. Provérbios de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, para aprender a viver de maneira inteligente e disciplinada, para entender os ensinos que produzem sabedoria, para desenvolver um caráter correto e perspicaz, vivendo de maneira justa, com equidade e bom senso, para dar prudência aos simples, assim como conhecimento e juízo aos jovens. Mesmo o sábio que lhes der ouvido aumentará em muito seu entendimento, e quem tem discernimento obterá clara orientação, para compreender o significado das palavras e parábolas, ditados e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os insensatos desprezam a sabedoria e a disciplina. Amém? Bom, então, nosso texto chama-se Para Viver Bem. E o versículo escolhido pela irmã Marília Berzins é o 7, que diz: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os insensatos desprezam a sabedoria do ensino. Bom, esse livro que nós lemos apenas 7 versículos, o livro de Provérbios, ele foi escrito há mais de 7.000 anos antes de Jesus Cristo vir à Terra. Ele foi escrito no tempo de Salomão. E, como ele é atual, como ele é marcante, como ele é vivo, como ele é especial para a nossa vida, né? Como ele nos orienta, ele nos ensina a ter uma vida reta e sábia perante o Senhor. Bom, a gente quer hoje pensar um pouquinho o que Provérbios nos ensina para viver de uma forma boa, de uma forma bacana, de uma forma legal. Então, a fim da gente ter uma vida boa, a gente precisa do quê? De sabedoria. Então, o primeiro passo, o fundamental passo que não dá para pular para a gente ter sabedoria, é o quê? É temer a Deus. E o contrário de sabedoria é o quê? São pessoas tolas, insensatas, né? Sem discernimento. Então, a maior sabedoria é olhar para o Senhor e confiar nele em todo momento, em toda circunstância, em tudo que houver. Isso é temer ao Senhor e entender que todas as coisas foram criadas por ele, tanto no céu como na terra. As coisas que a gente vê
e as coisas que a gente não vê. Tudo foi criado para ele e para ele, como está em Colossenses 1,16. Eu até tinha separado aqui, mas eu acho que já fechei até a Bíblia. Colossenses 1,16. Vou ver se eu acho rapidão para a gente compartilhar aqui. Colossenses 1,16. E diz assim, ó. Pois por meio dele todas as coisas foram criadas, tanto nos céus como na terra, todas as coisas que podem ver e as que não podemos, como os tronos, reinos, governantes e as autoridades do mundo invisível. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Então, irmãos, temer ao Senhor é reconhecer a sua soberania e reconhecer que ele controla tudo sobre toda a criação. Então, para a gente viver bem, além de a gente temer o Senhor, a gente precisa confiar no Senhor. A gente tem que ser honesto, correto, justo. Isso é resultado da graça que ele nos dispensa. Né? Se nós somos de Jesus, não tem como ser de outro jeito. Nós temos que ser corretos, justos e honestos. O que a gente recebeu de Cristo pela fé deve ser utilizado de maneira inteligente. O quê? Distribuindo as bênçãos para todo mundo, com os nossos irmãos, com os nossos amigos, com todas as pessoas. Toda pessoa que tiver contato conosco, né, deve ser abençoada. E além disso, a gente tem que fazer o quê? Levar o evangelho àqueles que não conhecem a Jesus Cristo. Então tem que ficar claro pra gente que o temor ao Senhor implica em entender a sabedoria e confiar em Deus. Colocando o quê? Deus em primeiro lugar em tudo que a gente fizer, em tudo. Em tudo que a gente pensar, em tudo que a gente agir, Deus deve ser colocado em primeiro lugar. E desse jeito a gente vai viver muito bem. Vai viver maravilhosamente bem. Então, viver bem não significa viver sem problemas. Ah, não. Agora eu tenho a sabedoria, tenho tudo que eu preciso, tudo que Deus me deu. Nossa, muita bênção. Então, agora eu não vou ter problema. Nada disso. Nada disso, porque não é isso que a palavra nos diz. A palavra diz que a gente vai ter aflição, vai ter problema, mas que Jesus venceu o mundo, né? Então, o que nós temos que fazer a cada dia é reconhecer a soberania de Deus, entendeu? Bom, nosso manancial termina assim, ó. Viver bem não significa viver sem problemas, mas reconhecer a soberania do Senhor, ok? Bom, agora eu termino deixando meu abraço, ó. O meu abraço de ursa, lembrando que para a gente viver bem, nós temos que temer ao Senhor. Para a gente viver bem, a gente tem que reconhecer a sabedoria do Senhor. E aí sim, a gente vai poder abraçar toda e qualquer pessoa que passar em nosso caminho. Quero lembrar vocês também do nosso versículo, que está em 1 Tessalonicenses 5:9, que diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora sim, agora eu me despeço com a frase do ano que diz assim, ó: não tema, Deus já está lá.